Boa noite para quem está chegando. Vocês estão conseguindo me ouvir? A imagem tá boa? O som tá bom? Se puder mandar o okzinho aqui de que tá boa a imagem e o som. Boa noite. Tá tudo ok com o som? Tá baixo? Como é que tá? Vocês podem só dizer que tá, a imagem tá boa, o som tá bom? Certo. Melhor agora? Tranquilo. Bom, boa noite. Eu sou Ana Carolina e vou começar o evangelho de hoje, já que a gente já tá no horário, tá certo? O nosso tema de hoje é do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 5, a parábola do semeador. Eu vou ler um pequeno trecho para a gente poder começar, tá certo? Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que lhe dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Então, esse pequeno trecho do Evangelho, ele é extremamente rico de conhecimento e de interpretação para a gente poder fazer hoje. Ele mostra como Jesus falava por parábolas, então vamos tentar tirar do sentido figurado. Ele mostra como é que a gente tem, cada pessoa tem diferentes formas de fazer o do que o Evangelho tem a nos ensinar, através das sementes. E quem é que seriam as sementes? As sementes seriam exatamente as infinitas chances que Deus dá todo dia para a gente de conhecimento espiritual e moral. E quem seria o solo que ele joga essas sementes? Seríamos nós. Então, por exemplo, quando ele fala que teve sementes que ele jogou no caminho, que no primeiro momento semearam, mas depois com o sol forte elas não germinaram mais, chegaram a morrer. A gente vê nisso aí que ele está querendo referir aquelas pessoas que elas absorvem o conteúdo do Evangelho, mas por não ter uma raiz forte, que é o quê? Ter crenças limitantes, acreditar que não é capaz, dar mais abertura ao externo do que ao interno, pega aquele conhecimento e joga fora. Aí tem aquele que jogou a semente no solo pedregoso, jogou em um solo espinhoso e realmente não teria condições para germinar. Por quê? Porque são aquelas pessoas que não estão dispostas a aprender, que não estão dispostas a evoluir, a abrir mão do seu conforto, a abrir mão da sua vaidade, do seu orgulho, para poder se desenvolver com a chance que Deus está dando. E a gente tem o solo fértil, que o solo fértil é exatamente quem? São as pessoas que conseguem receber o conhecimento do Evangelho ou de qualquer outro tipo de conhecimento que receba diariamente, entende, internaliza e vai levar aquilo para a vida. Porque essas chances, elas não são dadas a todo instante. O que eu quero dizer com isso? Atualmente, a gente está tendo muito mais chances de receber conhecimento, principalmente aqui, por exemplo, na casa de Francisco. Muitas pessoas, às vezes, não conseguiam, por horário, por trabalho, comparecer pessoalmente para fazer o estudo. E agora estão tendo a chance todo dia de estar aqui com um trabalhador da casa, pessoas que são extremamente competentes, esforçadas, que estão dando o seu melhor para a gente poder tentar trazer um pouquinho de alívio e conforto nesse período. E aí, quando a gente está recebendo essa gama de conhecimentos, tem várias pessoas de infinitas religiões que estão fazendo lives todo dia, fazendo meditações, trazendo alguma forma de conforto. E a gente está recebendo tanta coisa. E o que eu vou fazer com isso? É igual eu sentar e ler o Evangelho todo dia. É muito importante, mas mais importante que isso é o que eu vou fazer com isso. Mais importante do que o que eu sei é o que eu vou fazer com o que eu sei. Como é que eu vou impactar a vida de outras pessoas. É muito importante que eu use para mim aquele conhecimento para eu me desenvolver, para eu cumprir a minha lei do progresso natural, porque tudo concorre para o nosso progresso, mesmo que a gente não esteja entendendo agora o que está acontecendo e tudo, a gente precisa lembrar que a gente pediu para reencarnar.
quando a gente pediu para reencarnar, a gente teve uma visão do gênero das provas que a gente ia passar. Então, nós já sabíamos das provas que íamos passar, dos desafios que íamos ter que passar, e não estamos aqui por acaso. Então, isso é muito consolador da nossa parte, saber que nós não estamos aqui jogados aleatoriamente. Nós estamos vivendo o que pedimos para viver e o que vai ser necessário para a gente progredir. E a gente progredir é muito bom. Mas é melhor ainda quando a gente impacta a vida de outra pessoa com isso. Às vezes o pouquinho que eu sei, com certeza já tiveram pessoas muito experientes aqui, palestrantes profissionais fazendo evangelho, e tiveram pessoas como eu que é a primeira vez. Então, a gente vai assim, o pouquinho que você sabe, impacta a vida de outra pessoa. É o suficiente para aquela outra pessoa tomar uma boa ação, para ela colocar o evangelho em prática. Então, a gente está num período que a gente está vendo muitas pessoas fazendo doações, atos de caridade, influenciada por outras pessoas. Pessoas que antes não tinham, tinham a ideia, mas não tinham como concretizar e agora estão tendo a iniciativa de fazer através do exemplo de outras pessoas que estão fazendo agora. Então, eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade de eu vou ler, eu vou aprender, eu vou estudar, mas o que eu vou fazer de útil com isso? Que tipo de solo eu quero ser? Eu quero ser um solo que Deus vai poder colocar a sementinha todo dia e saber, aqui vai fertilizar, aqui eu posso saber que vai ajudar outras pessoas a viver, porque a gente sabe que nós fomos feitos para viver em sociedade, tem a lei que a gente tem que viver em sociedade, porque cada um vai ajudar no progresso do outro. Então, cada um fazendo a sua pequena parte, se, por exemplo, agora, muitas pessoas estão despertando para descobrir o seu lado espiritual, seja em qualquer tipo de coisa que você esteja se identificando agora, que às vezes a pessoa não tinha afeição por nada e agora está tendo tempo de conhecer. Então, é aproveitar essa chance e lembrar que nada é por acaso, que a gente está aqui vivendo o que precisa viver. Isso é extremamente consolador para a gente. Então, eu acho que todo dia de manhã, quando a gente acordar, é pensar, eu quero ser qual tipo de solo? Eu quero ser o solo que Deus no final do dia vai dizer, com esse aqui eu vou poder contar, esse aqui vai germinar. Ou eu vou ser aquele que simplesmente vai receber, ótimo, vou receber e vou aprender, mas eu vou ficar para mim, o bem é maior e muito mais, assim, vamos dizer, valioso quando eu uso para mim, mas eu uso para fazer o bem para o outro. Às vezes, você acha que o seu problema, que a situação que você está passando agora é muito grande, e realmente cada um está passando pelo que precisa passar, mas quando a gente olha para o que o outro está passando, e por outro, eu não digo olhar só para as pessoas externas, pessoas de outro país, não, é olhar na sua casa, é olhar às vezes, o meu irmão tá mais preocupado e eu tava distante do meu irmão, vou me reconciliar com ele, vou mostrar para ele, olha que legal isso aqui que eu li no Evangelho hoje. Por exemplo, várias pessoas que não eram adeptas de fazer o Evangelho em casa, não conheciam a doutrina, agora estão tendo a oportunidade. Então, vamos aproveitar esse momento de grande, assim, talvez a gente nunca tenha tido tanto acesso a tanta informação sem sair de casa. Então, vamos aproveitar o que a gente está tendo agora para fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro, para a gente sair diferente do que a gente entrou. Porque não é porque está tendo uma situação externa muito grande que eu sou obrigada a mudar. Mas seria muito melhor que eu use isso para o meu progresso, porque no universo nada vai retroceder, a gente só vai daqui para frente. Então vamos usar essas chances que a gente está tendo para fazer o melhor que a gente pode fazer com o que a gente está recebendo. Então vamos pensar que tipo de solo a gente vai querer ser todos os dias para germinar, porque é toda hora e é muito sutil os sinais e as formas que Deus fala com a gente. Então a gente tem que estar atento a tudo, é a mínima oportunidade de bem que você pode fazer para outra pessoa, entende? Então, eu acho que o que eu queria que ficasse mais claro é isso, é a gente usar esse conhecimento que a gente está tendo para ser útil para a gente,
mas não guardar só pra gente, achando que é pouco, se menosprezando, dizendo, isso aqui é muito pouco, a outra pessoa vai achar besteira, não vai servir de nada pra outra pessoa. Na verdade, não. O que é muito pequeno pra gente, pra outra pessoa, pode ser o despertar que ela tá precisando, pode ser aquela palavra que ela precisava pra dar a virada de chave na vida dela, entendeu? E teve um trecho do último parágrafo do Livro dos Espíritos que eu achei que ele encaixou muito com esse trecho do Evangelho, que vai ficar de reflexão para a gente poder dar mais um pouquinho para conversar mais um pouquinho. Ele fala assim: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houver semeado. Então vamos ter isso em mente, de que vamos fazer um pouquinho cada dia, que o nosso pouquinho para Deus é muito. Nosso pouquinho para uma pessoa que não tem nada pode ser o que ela esteja precisando para germinar, para se tornar um terreno fértil, porque todos nós temos a capacidade de ser um terreno fértil. Deus é justo e Deus é bom, Ele não faria ninguém fadado a ser um terreno pedregoso, uma pessoa intransigente, uma pessoa que não iria querer receber os conhecimentos que Ele não tem passado. Então vamos nos tornar, nas pequenas atitudes do dia a dia, a gente se colocar à disposição do outro também, porque isso é muito importante. Às vezes, o período ele é um período mas ele também, a gente tem que ver como uma bênção que a gente está recebendo para sair do automático que a gente estava fazendo, de viver no modo automático, de não olhar para as pessoas que estavam ao nosso redor. Às vezes as pessoas dentro da nossa casa estão passando por problemas que a gente, com uma simples palavra, poderia ser a solução que eles estavam precisando, e a gente não estava dando atenção porque a gente não tinha tempo. A gente está tendo mais oportunidades de ficar em encontro com nós mesmos, e o principal, refazer nossa conexão com Deus, porque Ele sempre está lá. Mas às vezes a gente vai por um caminho que a gente achava que era bom, e no fim das contas a gente vê que não era aquilo que estava funcionando. Então, deixa eu fazer de novo para ver se eu faço melhor dessa forma. Então, eu acho que uma das coisas mais bonitas da doutrina é esse consolador. É a gente saber que a gente está numa passagem aqui e fazer a passagem da melhor forma possível. Pedimos para estar aqui, tivemos a grande honra de podermos estarmos aqui vivendo o que estamos vivendo. Então vamos sair do eu e olhar para o nosso macro, porque não adianta eu estar bem se o meu ambiente está adoecido. Então deixa um pouquinho que eu sei, ver se vai melhorar o meu ambiente, deixa eu ser um solo bom, mas eu não vou ser um solo bom para mostrar para os outros, eu vou ser para mim. Mas isso também, não vamos julgar quem não está na mesma sintonia, na mesma fase que a gente está. Cada um está no seu tempo, evoluindo de acordo com o que tem que evoluir. O nosso papel é o quê? Mostrar, tem esse caminho, você pode ir por ele, mas aí você vai, se você quiser. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, tudo está nas leis naturais. Então, vamos a cada dia fazer a nossa parte. Podemos mostrar para as outras pessoas os caminhos que elas podem seguir, mostrar como é bom estar seguindo aquilo ali, que o nosso exemplo, ele é a melhor forma de mudar o que estamos vivendo. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui. E eu realmente agradeço a espiritualidade, aos nossos espíritos benfeitores, que estão fazendo um trabalho incrível com todos nós. Então a nossa espiritualidade está tendo tanto trabalho em nos manter nesse processo tão conturbado, que a gente tem que dar a nossa parcela também. A oração é orar, mas precisa da ação. Eu preciso agir para ajudar a mim e ao meu semelhante. Então, o nosso evangelho de amanhã vai ser com a Roberta Nunes, e eu espero que tenha servido para de nós. Então, que seja uma semana abençoada e tranquila, e com a certeza de que estamos vivendo exatamente o que precisamos estar vivendo, nada mais, nada menos. Paz e bem para todo mundo, e obrigada.